Beleza, galera? Hoje é dia 22 de novembro de 2019 e eu confesso que às vezes eu preferiria não saber de algumas coisas. Mas infelizmente veio ao meu conhecimento aqui. O professor Pasquale, muito conhecido na TV Cultura, acabou de falar várias bobagens lá em Lisboa, numa palestra que ele estava dando lá. Dentre elas, falou que o nosso ministro da Educação é um iletrado, que o presidente Bolsonaro é um ignorante, o pessoal do PSL, diga-se, a equipe do Bolsonaro são uns bárbaros, se atacam, não tem finese, só falam bobagem. Falou que entramos numa época de obscurantismo e não vê coisas boas acontecerem nos próximos anos, vamos dizer assim. Defendeu veladamente o PT e, ou seja, falou muita bobagem. Eu assisti o vídeo, mas o áudio tá bem ruim. Eu vou ver se eu coloco o link aí na descrição. Se vocês tiverem interesse, assistam lá. Dois minutinhos e pouquinho. E é engraçado a gente perceber algumas coisas. Primeiro, deixar bem claro aqui que eu sempre gostei muito do professor Pasquale, quando ele falava a respeito da área dele, português. Ele é formado pela USP, né? Fez letras lá. Foi colunista da Folha de São Paulo até 2016. E hoje em dia ele trabalha na CBN e na Rede Globo também, afiliado da Rede Globo também, né? Dando suas dicas de português. Infelizmente, agora ele foi tentar se meter com política e falou uma porrada de bobagem. E é engraçado ele falar como que um governo, né, que não completou nenhum ano ainda, entrou num período de obscurantismo e, nas palavras dele, ignorância. Então ele descarta todo o período anterior. E isso é um absurdo. Nem se fosse o contrário, supondo que a gente tivesse aí 13, 16 anos de governos conservadores no Brasil e assumisse um petista, em menos de um ano você não poderia colocar toda a educação do jeito que estaria nas costas do petista que assumiu e estaria há 9 meses ou há 11 meses no poder. Então isso que ele fez em colocar toda a conta da degradação estudantil, da degradação educacional que temos no país hoje nas costas do Bolsonaro, aí não dá. Outra coisa que ele pisou na bola aqui, falando que, na hora que ele acusou o ministro da Educação, falando que o cara só fala bobagem. Imagina se na época do PT alguém tivesse falasse alguma dessas frases que ele fala, imagina a repercussão que daria. Professor Pasquale, nós temos diversos relatos de frases piores que a dele. Luiz Inácio mesmo era um campeão em falar frases, lógico, ele não falava na frente dos outros, hoje em dia ele já tá mais cara de pau, já fala, mas na época não, mas depois você tem revelado esses vídeos dele falando diversas bobagens, por exemplo, as mulheres de grelo duro, quando ele estava se lascando lá, dentre outras baboseiras. E ele preferia quem, o professor Pasquale? Você preferia quem como ministro da Educação? Fernando Haddad, como foi na época do governo Dilma? Então, como eu falei no início do vídeo, é muito interessante quando a gente pega essas pessoas aí que acabam, entre aspas, saindo do armário aí. As pessoas são bem conceituadas, bem consideradas quando estão na sua respectiva área, no caso dele, dando as dicas de português. Eu assistia muito quando eu era moleque, me ajudou bastante as dicas de português. O nome do programa era Nossa Língua Portuguesa, passava na TV Cultura. Na hora que o cara vai falar de política, o cara faz uma escorregada dessa. Mas dá pra gente entender o motivo, né? Como já falei, formado na USP, tem toda aquela ideologia por trás. Colunista da Folha de São Paulo também, deve ter todos os seus amigos ali envolvidos, né? E agora trabalhando CBN com Rede Globo. A gente já sabe dos cortes que estão havendo ali. Pode ser que ele rode num corte desse também, né? A gente não sabe. Afinal, a nossa educação foi destruída pelos políticos que o senhor gosta. Seria, no caso, aí os petistas anteriores. Então, infelizmente, eu fico triste de ouvir essas bobagens que ele falou, mas tá aí, agora daqui a pouco vai bombar mais nas redes sociais. Ainda não é recente, né? Foi hoje publicado, há 7 horas atrás. Ana Carolina Mendonça, eu tô aqui no jornal Correio Brasiliense. E é isso aí. Se revelou, né? Forte abraço, bom final de semana a todos. Amanhã eu devo gravar um vídeo aqui a respeito de uma resenha de um livro muito bom que você não pode perder. Então, acompanhe o canal aqui amanhã. Vamos ver se até o meio-dia eu consigo publicar esse vídeo aí, uma resenha de um livro excelente. Forte abraço.